Você já sentiu aquele cansaço que não é só do corpo? Aquele peso que se instala no peito ao anoitecer e sussurra que o descanso não virá? Esta oração começa exatamente aí, no limiar entre o dia que desgastou e a noite que assusta. Se você reconhece esse lugar, então o que vou contar e orar agora é para você. Fique comigo, porque nos próximos minutos vamos caminhar juntos por uma história antiga que tem o poder de desfazer esse nó dentro de você. E no final, o convite será simples: deixar que o sono finalmente venha. Vamos lá. Era uma vez um homem, podemos chamá-lo de Elias. Elias não carregava pacotes físicos pesados, ele carregava um clima, uma atmosfera de pressão que envolvia seus ombros como um manto úmido. Durante o dia ele funcionava, cumpria tarefas, sorria onde precisava, movia-se. Mas ao anoitecer, quando o barulho externo cessava, o barulho interno começava. Era um concerto de preocupações em loop. E se não der certo amanhã? E se eu falhar? Lembra daquela palavra mal colocada? E aquele problema que não tem solução? Suas noites eram um campo de batalha silencioso onde a mente, sozinha, lutava contra as sombras. O sono era um prêmio raro, uma fuga breve antes que o clarão da ansiedade o acordasse de novo antes do amanhecer. Um dia, exausto ao ponto de não aguentar mais sua própria companhia, Elias saiu para caminhar além dos limites conhecidos. Seus pés o levaram por um caminho de terra até um lugar antigo, um pequeno lago às margens de um bosque, conhecido como o Poço do Descanso. A lenda dizia que ali, muitas gerações atrás, um profeta cansado havia clamado a Deus, e a água que brotou tinha um sabor peculiar de paz. Elias não esperava um milagre, ele só queria sentar, e foi o que fez. Sentou-se à beira da água parada que refletia o céu cinza do entardecer, e pela primeira vez, em vez de lutar contra os pensamentos, ele os nomeou em voz baixa. Aqui está o meu medo do fracasso, disse, jogando uma pedrinha na água. Pluft. Aqui está a mágoa que eu guardo. Pluft. Aqui está a pressão que eu não suporto mais. Pluft. Cada confissão era uma pequena pedra, e cada pedra criava ondas concêntricas que se espalhavam pela superfície, perturbando a imagem estática do céu. Ele ficou ali observando as ondas se encontrarem, se misturarem e lentamente se dissiparem, até que a água ficou parada novamente. E então algo aconteceu. Não um som audível, mas uma impressão profunda em seu espírito, como se a própria quietude falasse. Era uma pergunta. Quem criou as ondas, Elias? Ele olhou para as pedrinhas em sua mão. Fui eu, pensou. E quem acalma as águas? Continuou a voz interior. Ele levantou os olhos, olhou para o vasto céu agora tomado pelas primeiras estrelas, e uma verdade começou a nascer dentro dele, suave e pesada como o orvalho. Ele estava tão ocupado jogando pedras de preocupação no lago da sua alma, que se esquecia de quem tinha autoridade sobre as águas. O cansaço, aquele cansaço profundo, era fruto de tentar controlar as ondas, em vez de confiar naquele que diz ao mar, aqui vai parar. E é neste ponto da história que eu quero fazer uma pausa e trazer você para dentro dela. Porque talvez você, agora, seja o Elias. Talvez você esteja à beira do seu próprio lago interno, com as mãos cheias de pedrinhas lisas de ansiedade, prontas para serem atiradas mais uma vez na escuridão da noite. Esta oração é o convite para fazer algo radicalmente diferente. Não vamos jogar mais pedras, vamos começar a devolvê-las. Vamos pedra por pedra, preocupação por preocupação, entregar.
E à medida que entregamos, vamos observar as águas da nossa alma se acalmarem, até que o reflexo que vemos não seja mais o das nossas turbulências, mas das estrelas fixas das promessas de Deus. Feche os olhos se sentir confortável e respire fundo. Inspire e expire lentamente. Estamos apenas começando. Pai Celestial, nós chegamos diante de Ti agora como Elias chegou ao poço do descanso, cansados, com as mãos cheias do peso que nós mesmos coletamos, com o coração ecoando o ruído de um dia, de uma semana, de uma vida de ondas criadas pelas nossas próprias mãos. E nós confessamos, tentamos controlar as águas, tentamos resolver as turbulências com a força dos nossos próprios braços, e só conseguimos mais cansaço, mais agitação, mais noites em claro. Mas agora, neste momento sagrado, nós paramos, nós nos rendemos, reconhecemos que Tu és o Senhor do mar da nossa alma, do lago das nossas emoções, do oceano dos nossos pensamentos. Tu dizes, acalma-te às tempestades mais ferozes, e a obediência é imediata. Então, sobre a tempestade que há dentro de quem ouve esta oração, eu declaro em nome de Jesus, acalma-te, sê em paz. Que um silêncio sobrenatural, o silêncio que só existe no centro da Tua vontade, comece a descer agora. Desça sobre a mente, desça sobre o coração, desça sobre esta sala, sobre este quarto, envolva esta pessoa como um cobertor celestial, pesado não com o peso da preocupação, mas com a segurança do Teu abraço. E agora, vamos começar a devolver as pedras. Pode ser em silêncio no seu coração, ou pode ser sussurrando. Pega a primeira pedra que você segura. Talvez ela se chame medo do futuro. Sinta seu peso na palma da sua mão. Agora, em seu espírito, estenda essa mão para Jesus. Ele está aqui, sentado à beira do lago com você. Veja sua mão estendida, aberta com as marcas do preço que Ele já pagou. Coloque essa pedra do medo na mão dele. Ele a recebe, ele a aceita, e em troca, ele oferece uma palavra. Não temas, porque eu sou contigo. Sinta o alívio de deixar ir. Agora, a próxima pedra. Talvez seja uma das mais pesadas. A culpa. A lembrança da falha, da palavra errada, da ação que machucou. Ela é áspera, pega na mão. E agora, novamente, entregue-a a Ele. Coloque-a na mão ferida de Cristo. Ele não recua. Ele não te olha com desaprovação. Ele olha para aquela pedra, para a culpa, e diz: isso já foi levado na cruz. Está consumado. Está perdoado. Deixe que a verdade do perdão lave o lugar onde a pedra da culpa estava guardada. Continue. Há a pedra da preocupação financeira, a pedra da saúde, sua ou de alguém que você ama, a pedra da solidão, que parece fria ao toque, a pedra da frustração com sonhos adiados, a pedra da insegurança que sussurra que você não é suficiente. Pedra por pedra. Nomeie e entregue. Não há pressa. Este é o ritual mais importante da sua noite. A transferência do fardo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar não é colocar suavemente, é jogar com a força do cansaço, porque você não aguenta mais carregar. Então jogue na direção dele. Ele é forte o suficiente para receber tudo, e ele cuida de você. Enquanto você entrega, perceba a mudança no ar. A atmosfera pesada começa a clarear. A água dentro de você, que estava agitada, começa a aquietar. O reflexo que estava distorcido começa a se firmar.
E o que você começa a ver nas águas calmas da sua alma não é mais o seu próprio rosto conturbado. Você começa a ver o reflexo do rosto de Jesus. O rosto de Jesus olhando para você a partir das profundezas da tua própria paz restaurada. Ele está ali, na tua quietude. Ele habita nos lugares que foram esvaziados do fardo e preenchidos com a sua graça. E seu olhar não é de julgamento, é de puro afeto. É o olhar de quem diz: finalmente, você parou. Você se deixou ser cuidado. Agora, você pode descansar. E é neste ponto, no silêncio abençoado que segue a entrega total, que o corpo físico, que há tanto tempo estava em estado de alarme, finalmente recebe a permissão do espírito para relaxar. Os hormônios do estresse dão lugar aos químicos do repouso. A respiração, que era curta e alta no peito, desce para o abdômen, tornando-se lenta e profunda. É a fisiologia da fé. O corpo crê no que o espírito experimentou. Estou seguro. Estou perdoado. Estou cuidado. Então, se a sua mente tentar voltar, gentilmente traga-a de volta ao reflexo nas águas calmas, ao rosto de Jesus, à sensação de ter as mãos vazias, leves, finalmente abertas para receber, e não para agarrar. O sono não é mais uma fuga, é um ato de adoração. É dizer com o seu corpo: Pai, eu confio tanto em Ti que posso me desligar por algumas horas. Eu sei que Tu continuas vigilante. Como uma criança que adormece no colo do pai no meio de uma festa barulhenta, segura de que vai acordar no mesmo lugar de segurança. Nós agora vamos apenas repousar nesta verdade, sem mais palavras, apenas sendo, apenas existindo neste espaço de cuidado divino. Deixe que as pálpebras fiquem pesadas, que os músculos do rosto se soltem, que os ombros afundem no colchão ou na cadeira, que os dedos dos pés estejam relaxados. Você está envolto em paz. Você está ancorado no amor. Você está guardado por aquele que nunca dorme. Que o anjo do Senhor acampe ao seu redor e traga não apenas proteção, mas a sensação tangível de companhia celestial. Que os sonhos desta noite sejam lavados pela água pura da palavra. Que você acorde renovado, não pela força do seu sono, mas pela profundidade do seu descanso em Deus. E agora, simplesmente, descanse. Permita-se adormecer. Esta oração continuará tocando, e as palavras darão lugar ao som da própria paz, que é a voz do Espírito em silêncio. Você pode dormir. Está tudo bem. Você está em casa, nos braços do Pai.